Claro que o que nós trouxemos é apenas para a gente se situar de forma bem generalizada nas avaliações que a gente precisa fazer, mas não necessariamente esgotar o tema. Muito pelo contrário, é estimular aquilo que vocês têm a questionar. Como o nosso movimento é de fraternidade, o nosso tema, dentro da nossa relação no movimento espírita e dentro das nossas relações profissionais e familiares, então nós vamos deixar em aberto para vocês perguntarem. Aqueles que estiverem perguntando que for mais baixo, eu repito a pergunta para a gente se situar, ok? Vocês têm até às 20 horas. A gente pode perguntar qualquer tempo? Qualquer. Eu preciso muito de trabalhar do lado do perdão. Eu tenho muita dificuldade de perdoar. Como que você tem, ou se alguma orientação para você me dar para me trabalhar o perdão dentro? Olha só, está perguntando sobre o perdão. Como trabalhar o perdão dentro da gente, porque a gente precisa lidar com o perdão para com os outros. A Joana de Ângeles tem uma mensagem que se chama Perdoa-te. Ela fala que é primeiro a gente trabalhar o perdão em nós. Por que trabalhar o perdão em nós? Porque muitas vezes a gente está, na nossa mente, o outro cometeu um engano, o outro. Mas para ele ter cometido um engano, ele entrou em ressonância com o meu estado íntimo, porque eu estou incomodado. Se ele cometeu um engano e eu não estou incomodado, é porque está tudo tranquilo. Ah, mas eu não consigo perdoar o que o meu ex-marido fez por mim. Eu não consigo perdoar o abandono que meu filho promoveu. Eu não consigo perdoar. Se eu não consigo perdoar, é porque a dificuldade está comigo. Por quê? Porque se eu entender que ele tem transtorno, a pessoa está com dificuldade, me agrediu, me desvalorizou, me menosprezou. Então imaginem vocês, se a pessoa fez isso, quem está doente? A pessoa. Eu preciso de colocar essa criatura no CTI emocional. O que é CTI emocional? Quando a gente visita alguém no CTI, por mais que essa pessoa tenha dificuldades com você, você vai visitar essa pessoa. Vocês têm anos de animosidade, de transtorno, de agressão, anos, mas aí você foi visitar, você sabe que ela está no CTI. Num leve momento que ela tem de lucidez, você fala com ela todas as verdades que você gostaria? Alguém fala? Você vai chegar para ele e falar assim: você sabia que você está assim, seu desgraçado? Chegou a sua vez, você acabou comigo nessa vida, agora você vai morrer. Você vai falar? Então nós vamos trabalhar esse sentimento. Porque se você olha para ele e ainda o condena, significa que a dificuldade está aqui dentro. Quando a gente vê alguém no CTI, no estágio de sofrimento, a primeira coisa que a gente faz é se condoer com a dor do outro. Quando eu falo com vocês, coloca o outro no CTI emocional, a gente precisa se condoer com a questão do outro. A gente precisa se condoer. Mas para eu me condoer, eu tenho que me perdoar também pelo sentimento que eu carrego. Se você está me dizendo, você faria isso, é porque o seu sentimento em relação a essa pessoa é de uma antipatia enorme. E essa grande antipatia que você carrega no seu estado íntimo se chama culpa. Quem coloca isso para nós é Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde. É um livro só de perguntas e respostas, são 200 perguntas e respostas, mas aqui eu vou fazer referência a duas perguntas: a pergunta de número 37 e a pergunta de número 183. Quando a gente não consegue lidar com o perdão, a gente abraça sentimentos de culpa. A culpa traz tensão. A tensão, nervosismo, agressividade, irritação traz movimentos agressivos. E aí ela coloca para nós
agressividade em dois contextos: agressividade para com o outro e agressividade para conosco. Mas eu tenho culpa do outro ter me traído. Você acredita? Olha a fala dela: eu tenho culpa do outro me trair? Eu não vou nem te narrar o passado de vocês dois, porque senão eu vou ter que te expor demais se eu falar da reencarnação anterior, e eu não vou te expor. Tá claro? Porque olha só, aí eu volto na fala da Joana: a agressividade gera doença. Doença gera aflição. E a aflição gera novas tensões. Olha o gráfico que a Joana de Ângeles faz para nós. O movimento de culpa gera tensão, que traz agressividade. Seja no novo, por exemplo, mas como? Eu não estou me agredindo, não, eu estou tranquila. Se eu permaneço com esse sentimento, eu já não estou tranquilo. Se no trânsito eu agrido alguém, é porque eu já não estou tranquilo. Se numa mesa eu excedo no almoço, no jantar, no lanche, eu não estou tranquilo. Se na conversa com as pessoas eu excedo em palavreado, eu solto palavra, eu não estou tranquilo. Vocês estão vendo como é que a gente vai se agredindo? Estão entendendo? Eu não estou agredindo a pessoas, eu estou me agredindo. Daí a pouco vai aparecer algum movimento doentio. Quando a gente adoece, qual a doença mais simples que existe, gente? Mais simples: gripe. Gosto de trabalhar num grupo evoluído. Eu estava num grupo e eu falei: qual a doença mais simples que existe? Alguém falou assim: a AIDS. Eu falei: calma, meu filho, você está piorando. Então a doença mais simples que existe, a gripe. A gente começa a adoecer. Toda doença, da mais simples à mais complexa, gera aflição. Ninguém gosta de ficar nem gripado e nem com tumor, nem gripado, nem com bicho de pé. Ninguém gosta, gente. Gera aflição. Gerou aflição, mais nervosismo, mais agressividade. A gente vai repetindo isso. Então tem que trabalhar a culpa? Tem que trabalhar. A culpa é minha porque eu deixei ele fazer isso comigo? Não. Eu não sei a sua história de casado, não, graças a Deus, né? Porque senão eu ia te contar tudo. Mas veja. Eu falei que foi meu marido, por que você deixou meu marido? Eu falei que eu ia te contar tudo, não é seu caso, não é seu marido, não? Então não me conte, fica melhor assim. Não me conta o resto, não. Mas veja, sempre quando tem um movimento de agressões, seja por traições, seja por palavrões, seja por omissão de funções dentro do núcleo familiar, não importa. Normalmente são situações que a gente plantou do outro lado e a gente recebeu a pessoa naquele estado que a gente a deixou. Aí é no ponto que eu estou te dizendo, está claro? Eu vou citar um exemplo que o André Luiz traz para a gente, só para ajudar a clarear mais. Mas são situações que a gente deixou a pessoa naquele estado. Ao tê-la deixado, a gente recebeu. Aí eu já fiz tudo que eu tinha que fazer por ela, fiz. Então minha consciência está tranquila. Aí entra o ponto da culpa. Se eu ainda sinto o desejo de agredir, de vingar e tal, é porque no fundo eu não estou com a consciência tranquila de que eu fiz tudo por essa pessoa. Exemplo. No capítulo 12 do livro Missionários da Luz, Manassés, junto com André Luiz, ele coloca para nós assim: e aí, minha irmã, Manassés e André Luiz conversando com uma senhora, e aí, minha irmã, tudo pronto para reencarnar? Depois de muito tempo de estudo, ela falou assim: Manassés, você sabe que a minha experiência não vai ser fácil. Minha irmã, você ficou tanto tempo estudando, sua missão é grande, mas o seu mérito também. Ela falou: não, Manassés, você sabe da história. E aí eles se despediram, ela foi embora. André Luiz perguntou assim: eu posso saber o que aconteceu? E aí o Manassés colocou: pode. Essa nossa irmã foi casada na encarnação anterior e ela e o seu marido tiveram 4 filhos, 3 rapazes e uma moça. E os filhos sempre foram muito bons, muito saudáveis, muito solidários, desde criança, sempre gentis, mas ela foi facilitando tudo o que eles tinham de bom, ela foi facilitando com mais préstimos e foi oferecendo coisas, oferecendo. O marido discordava dela: não faz isso tudo. Mas os nossos filhos são bons, eles merecem. Ele não é uma questão de merecimento, eles têm que aprender a lidar com dificuldades. Mas não tem necessidades, a gente pode oferecer, a gente vai oferecendo. E ela foi oferecendo coisas.
na infância, na adolescência, na fase adulta. E eles não conseguiram lutar para conquistar e começaram a desvalorizar aquilo que receberam. E aí desencarna o primeiro vítima de excessos, o segundo vítima de excessos, o terceiro e a quarta filha. Todos os 4 filhos desencarnaram vítimas de excessos. E aí começou a culpa do estado íntimo dela, por ela não ter colocado limite para os filhos. Quando ela desencarna, ela fica sabendo que os filhos estão sofrendo nas regiões de dor, no umbral. E ela começa a lutar insistentemente e estudar e trabalhar para resgatar os filhos. Ela vai conseguindo resgatar todos eles, um por um. Depois ela programa retornar com os 4 filhos, que ela quer trazê-los para o caminho do qual ela tirou do caminho. Porque tudo que o marido dela colocou no sentido de frear os excessos, ela não deu conta de frear. Ela foi só abrindo espaço para os excessos acontecerem. E aí ela vai reencarnar, vai receber os 4 filhos. Um filho vem com deficiência, com paralisia cerebral. Primeiro. Os outros 2 vêm com paralisias no corpo físico. E a garota, que vem fisicamente normal, vai trazer diversos transtornos no campo emocional, mas é a única que vai ficar do lado dessa mãe para ajudar a lidar com os irmãos, porque a mãe vai ficar viúva após o nascimento do 4º filho. Responde? Então, quando a gente fala de culpa, nós não estamos falando de hoje, gente. Nós estamos falando de um histórico. Se nós somos reencarnacionistas, não adianta a gente ficar preso, porque há 3 anos atrás, porque há 8 anos atrás, porque há 15 anos atrás. Para! A gente está recebendo de conformidade com o que a gente semeou. Mas todos os casos são assim, a maioria é esmagadora. Mas sabe por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu sou católica. Sim, mas hoje eu te contei outra coisa, como funciona a doutrina espírita. Não tem problema, ela colocou, gente, que ela tem essa dificuldade porque ela é católica, e eu entendo. O catolicismo, nesse aspecto, ele traz para a gente uma bagagem muito grande das noções de céu e de inferno. Ele traz uma bagagem grande. Só para vocês terem uma ideia, todos nós passamos pela igreja. Quem não passou frequentando, passou batizado ou batizando. Todos nós passamos pela igreja. Mas o catolicismo, ele está revendo conceitos. Ele está revendo conceitos. Quem tem um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo aqui? Tem? Não, nem em casa, não é aqui, ó. Aqui agora. Alguém tem aí? Eu nem pensei. Aqui tem? Ó, filho. Pega para mim, por favor. Olha como que funciona a orientação que a gente vai receber na doutrina e o que a igreja vai passando para a gente. O Papa João Paulo II, antes dele desencarnar, ele pediu para nós fazermos 3 questionamentos. Atenção para as perguntas. De onde viemos, para onde vamos e por que nós estamos aqui na Terra? Entenderam as perguntas? Qual que é a primeira? Fala. Está muito baixo. Qual que é a primeira? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? Por que estamos aqui na Terra? Olha bem. Item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Último parágrafo do item 4. O Espiritismo realiza o que disse Jesus do Consolador prometido, que é o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que ele está aqui na Terra. A mesma colocação do Papa João Paulo II está aqui. A mesma. Aí a gente pensa assim, o Espiritismo está na frente. Não tem nada disso, gente. Não tem ninguém na frente nem atrás. E significa o quê? Todas as religiões estão caminhando. Você tem uma bagagem da igreja, nós temos uma bagagem da doutrina, e nós podemos
trocar informações. Quando a gente troca, eu troco com ela vai para casa mais rica do que quando ela chegou. Eu vou para casa mais rico do que quando eu cheguei. Se ela tiver com um pão, eu tiver com um pão, eu dou o meu pão para ela, ela me dá o pão que ela tem para mim, nós dois vamos sair com apenas um pão. Mas se a gente troca conhecimento, a gente sai mais rico em qualquer relacionamento que a gente estiver. Então o que você veio fazer aqui hoje? Trocar ideia. Veio trocar, ouvir, refletir, concordar, discordar. Isso faz parte do movimento de aprendizado. Então, o que o Papa João Paulo II trouxe, que eu trouxe para vocês, está no Evangelho. Veja, isso tudo as religiões estão estudando, cada um dando a sua interpretação, mas estamos todos aprendendo. Está claro? Agora, dentro do movimento espírita, não podemos tirar o cabedal que a reencarnação traz para a gente nessa bagagem do conhecimento. Tudo bem? Dúvidas? Pode falar. Pode perguntar. A gente tem um momento que uma geração mais madura, ela traz muita bagagem de sofrimento e diz várias faltas que eles passaram. E as gerações mais recentes hoje, que tiveram tudo, também tem uma falta, né? De amor, de entusiasmo pela vida, de desejo pela vida, e até a vida está muito sem valor, né? Qualquer coisa atenta contra a própria vida. O que vocês creem que pode estar acontecendo? Olha só, ele está colocando, a gente está vindo de relações, nós somos de uma geração, a maioria de nós, que já passamos por diversas faltas e valorizamos muito mais a vida, o tempo, as coisas, a conquista, o dinheiro, as relações, a gente valoriza muito mais. Mas os jovens que estão chegando não conseguem dar valor a essa quantidade de coisas que valorizamos. Não conseguem mesmo. Mas veja, o que não significa que eles não estejam trazendo outras coisas de valor. Eles também estão trazendo, mas a nossa dificuldade é grande de estimular. Por que a nossa dificuldade é grande de estimular? Porque eles estão muito mais envolvidos com a atividade unilateral do que a atividade plural. Eles querem tudo só em torno deles. Eles querem a atenção para eles, eles querem o computador para eles querem a aula só por conta deles, eles querem tudo virtual chegando a tempo e a hora. Então é muito difícil, mas todos são assim? Não. Agora, nós estamos num movimento que a gente vai ter que cobrar algumas coisas. Aí entra uma palavrinha mágica na educação que se chama limite, disciplina. No capítulo 22 do livro Coragem, Emmanuel, ele coloca para nós assim: aceitemos o combate em nós mesmos. Aceita que você tem dificuldade. Aceita que você tem dificuldade? Tem. Aceita. Você tem dificuldade? Tem. Mas é com ela, não é com você, né? Então, aceita. Olha o que o Emmanuel coloca: aceita as dificuldades que você tem, entendendo que a disciplina antecede a espontaneidade. O que Emmanuel está propondo para a gente? Que a gente precisa refazer os nossos valores. Eu vou fazer o bem para o outro, não é por amor, que eu sou caridoso demais, eu sou humilde demais, eu sou bacana demais, não é por isso. Vou fazer o que eu preciso fazer. Porque a disciplina antecede a espontaneidade, é uma necessidade que eu trabalho em favor do outro. Quando eu trabalho em favor do outro, eu dou exemplo para os meus filhos, que eu vou cobrar deles. Não vou cobrar como? Convidando. Criança, a gente convida empurrando. Está claro? Um adolescente, a gente convida seduzindo. Não são perfis diferentes de convite? A criança a gente empurra. O adolescente, a gente conduz do nosso jeito. Mas quem ensina isso para nós? Camilo, no livro Desafios da Educação, a pergunta 22, ele coloca para nós: são só 84 perguntas e respostas. A partir da terceira edição, a primeira e a segunda são 85, que eles suprimiram a pergunta 57 na primeira e na segunda. Então ele coloca para nós assim: como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Então eu vou expandir. Como lidar com o movimento religioso, com aqueles filhos que não se interessam pela religião, não se interessam por Jesus? Como lidar? Não vou nem falar da doutrina espírita.
Olha a resposta do Camilo. Partindo do pressuposto de que esse desinteresse não é dos pais, vamos ao entendimento dos filhos. Não é dos pais. Tem pais que não se envolvem, tem pais que não curtem, tem pais que não gostam, tem pais que não frequentam, tem pais que acham tudo uma bobagem, depois quer que o filho reza, depois quer que o filho ora. Os pais não fazem. Então, partindo do pressuposto de que o desinteresse não é dos pais, ele avalia os filhos. A criança a gente vai conduzindo. A criança não tem livre-arbítrio. Eu já falei isso nessa casa aqui. Criança tem livre-arbítrio? Não, lugar nenhum. Criança tem livre-arbítrio, não. Nasceu, já perguntaram, se na sua casa, minhas filhas nasceram na minha casa, perdeu o livre-arbítrio. Lógico. Elas tiveram, gente, a Terra tem 4 bilhões de lares, elas poderiam ter escolhido qualquer um, foi nascer na minha casa. Estava doida para perder o livre-arbítrio, porque nasceu na minha casa é para ficar sem, não é para ficar com. E aí o livre-arbítrio conquista, à medida que vai fazendo convencer, vai conquistando. Entrou na fase adulta a vida delas. Mas como é que a gente traz um filho adolescente? Quantos anos você tem, filho? Como que a gente traz uma menina de 13 anos, está doida para falar no computador? Você vê esse aqui? Oh, que beleza! Parabéns. Qual é o seu nome? Maria Eduarda, apóstola da vida é dura. Eu sabia. Então você imagina, a Duda veio que ela quis 13 anos, sabe o que significa isso? Maturidade espiritual, que ela tem. Nós podemos ter isso em todos os garotos de 13 anos? Não. A Duda está trazendo para a gente esse exemplo de maturidade, cada vez que ela estava a fim de vir. Muitos jovens querem continuar ali no computador, no celular, no sistema, pede para trocar o aparelho. Aí você tem que usar métodos de persuasão. Olha o que o Camilo coloca, métodos de persuasão. Eu vou ensinar para vocês o método de persuasão com o jovem, dentro da questão religiosa. Depois a gente expande, viu, minha filha? Meu filho, você vai chegar para ele e falar assim: eu gostaria que você fosse comigo hoje na reunião. Ele vai falar assim: mas eu não vou não. Aí você vai falar assim: vão comigo? Hã? Tem um adolescente de onde? Quem? Vocês dois ficam desse jeito? Não vamos, vocês têm adolescente em casa, né? Você não fica aqui hoje não, né? Você não sai daqui sem tirar um bocão hoje, você não sai daqui. Então você imagina, a esposa teve que falar, esposa, teve que trazer o marido, ele vai sair daqui com a raiva de mim. Ele vai falar: olha o que você me faz passar. Então você imagina, você chega para o filho adolescente e fala assim: vão comigo. Ele fala assim: não vou não. Aí você fala assim: vão comigo. Ele fala: não vou. Meu filho, então deixa eu te falar uma coisa. Então vão comigo. Aí ele vai falar assim: eu não vou. Aí você fala assim: eu já entendi, meu filho, mas então, vão comigo? Sabe por quê? Você e comigo, a gente vai sair depois, a gente vai, faz um lanche, toma um sorvete, a gente troca ideia sobre o tema. Então, vão comigo? Ele fala assim: eu não vou. Eu peço os pais, antes não tome o celular, até porque sua filha está aí. Essa é a sua primeira. Louvado seja Deus. Então, você imagina, você só vai colocar para ele, você vai colocar métodos de persuasão. Qual o método de persuasão? Aí quando eu falo, fala isso, não se irrite com o filho. Os pais costumam falar assim: então fica aí nesse celular, você vai ver quando o sofrimento começar a chegar, você vai ver quando a desgraça chegar na sua vida, você pedir para eu fazer culto lá para você. Gente, para com isso, isso é um inferno. Faz inferno na cabeça do filho, não. Você só vai chegar para ele e vai falar com ele assim: meu filho, então já que você não quer ir, vamos comigo. Então você é quem vai irritar o seu filho, não é ele quem vai te irritar. Vocês entenderam? Por que a gente tem que ter paciência? Até que ele vai fazer a seguinte pergunta: você vai irritando, que ele vai falar assim: por que você quer que eu vá? Aí você vai colocar para ele assim: porque tem muita coisa que eu faço por você que eu não quero, mas eu faço porque você gostaria que eu fizesse.
Então eu gostaria que você fizesse uma coisa por mim, ainda que você não queira. Só por isso. Aí ele vai chegar, porque o filho é adolescente, ou usado, ele vai chegar e vai falar assim: e o que você faz por mim, por acaso? O que você faz por mim? Aí você responde para ele, tirando o espermatozoide, que eu não vou entrar em detalhes, porque se você está aqui, o esperma é meu. Tirando o espermatozoide, aquele show que você foi há 15 dias atrás, eu paguei, eu levei, e eu busquei você, e ainda busquei os seus amigos, então eu fiz por você. Eu nem gosto daquela fanqueira toda, mas eu patrocinei. Então, se você não pode me atender, por que eu tenho que te atender? Isso é um bate-papo mesmo. Aí a ficha vai cair rapidinho. Quem fala a ficha é a nossa idade, né? Os jovens não sabem o que a ficha cai, né? Mas nós somos da época do telefone público, quando a ficha cai, é com a ligação completa do outro lado. A ficha para ele cai rapidinho, quando ele chega e fala assim: então quer dizer que eu não vou poder ir naquela festa de 15 anos que vai ter daqui a 3 semanas? Você olha para ele e fala: é isso mesmo. Aí ele vai falar assim: ah, é? Chantagem agora? Aí você vai responder: não, meu filho, isso é condição. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Ele pode concluir que ele virá. Ele pode concluir que ele não virá. Se ele concluir que ele não virá, você mantém a sua palavra e ele não vai na festa. Se ele vier, mas aí ele vem empurrado, tem valor? Tem, graças a Deus ele vem empurrado. Por quê? Porque por enquanto nós não estamos fazendo tudo isso por amor, não. A gente faz por disciplina, a gente faz por necessidade. Vai ter um dia que nós vamos fazer espontaneamente, é tudo por amor, mas por enquanto ainda não é. Tá claro? Emerson, mas forçar então o negócio é forçar. A gente não força o menino a entrar para a escola quando ele está chorando lá na porta? A gente não força escovar dente? A gente não força tomar vacina? A gente força. Então nós vamos forçar também. Mas então é chantagem, é condição. Quem ensina isso para nós é Clarencio, no livro Nosso Lar. Clarencio, no livro Nosso Lar, no capítulo 13, conversa com uma senhora que quer vir atender os filhos dela. Ela quer atender os filhos. Aí Clarencio coloca para ela assim: quantos bônus hora a senhora tem aqui no plano espiritual para atender os seus filhos na terra? E ela responde: 304. Aí Clarencio dá uma risada. Mais baixa do que a minha. Aí Clarencio dá uma risada. Olha a fala do Clarencio: tem 6 anos que a senhora foi resgatada das zonas de sofrimento e até hoje só trabalhou 304 horas. Gente, 6 anos que ela foi resgatada do umbral, só trabalhou 304 horas. Você sabe o que significa isso? Ela trabalhou aproximadamente uma hora por mês. Está claro? E aí o que Clarencio fala com ela? Após a última tarefa que eu te ofereci, ele ofereceu 4 tarefas para ela. Após a última tarefa, a senhora resolveu se recolher aos campos de repouso deliberadamente. Então, volte aos campos de repouso e reflita no teu pedido. E aí a frase que eu falo, que a questão é condição. Olha a fala do Clarencio: quem não coopera, não recebe cooperação. Repetindo. Se vocês esquecerem tudo isso que a gente falou a respeito dessa pergunta, quem não coopera, não recebe cooperação. A vida é assim. A gente está aqui trabalhando, estudando, aprendendo, sorrindo, refletindo, trocando. A gente recebe a ajuda dos Espíritos. Por que a gente recebe a ajuda? Porque isso é lei. Aniceto coloca isso para a gente no livro Os Mensageiros. Aquele que opera e coopera vai receber sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade, é lei. Aquele que opera e coopera, ou seja, a gente trabalhar financeiramente, trabalhar na nossa casa, trabalhar com um amigo, aquele que opera e coopera, quer dizer, aquele que ajuda, ele faz e ajuda, vai receber sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade.
amizade. É que o meu mentor é meu amigo, ele gosta demais de mim. Não é por isso, não. É porque é lei. A gente faz e a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Está na lei. Está claro? Então hoje nós vamos dar exemplo para os nossos filhos. Nós vamos dar exemplo. Nós vamos trazê-los por quê? Porque aqui tem esse arcabouço de conhecimento, onde a gente pode trocar informações, e dentro dessas informações eles vão escutar, eles vão avaliar, eles vão concordar, eles vão discordar, até que eles aprendam a se posicionar conosco. Isso não significa que eles vão acatar, que a gente vem de outra geração. Não adianta a gente querer que eles entendam tudo que a gente está passando para eles. Como nós temos dificuldade de entender tudo que eles sabem, tudo que eles conhecem, tá? Basta a gente ter uma dificuldade com o celular, você pega aquele cientista dentro da sua casa de 10 anos e ele te dá um show. Entendeu? E a gente com 30, 40, 50, 60. Ficou dúvida? Nenhuma. Perguntas? Oi? Depois desse tempo eu pergunto, é uma coisa que eu particularmente, tudo que você coloca em relação às palestras suas de educação, que eu vi vários, de jovens, do que a gente vê na casa espírita, é uma coisa que me assusta demais. Estou falando criança de 5 a 7 anos, a cada vez aumentando mais. A criança não sabe o que é vida direito e já está tirando a própria vida. Ele está perguntando a respeito do suicídio infantil. Crianças que já estão nascendo e já falando disso. Uns estão tirando a própria vida, outros já estão falando disso. Eles estão vivendo um momento aí, nós temos uma outra questão que é espiritual. Só para vocês terem uma ideia, conversando com uma pediatra, eu falei a respeito de um dos quadros que tem gerado o suicídio na infância, que é um estado depressivo. E essa pediatra colocou, eu colocando que as crianças que estão chegando na nossa casa são espíritos que na maioria das vezes estavam envolvidos com estados depressivos no plano espiritual. Eles desencarnaram deprimidos, atenção, desencarna deprimido, vai para o plano espiritual, continua deprimido lá e reencarna deprimido. Já reencarna deprimido, porque a pessoa acha que se ela desencarnar deprimida, quando eu desencarnar deprimido, meu mentor vai conversar comigo, eu vou entender tudo. Quem falou que você vai encontrar com seu mentor? Porque se a gente se envolve com o estado depressivo, necessariamente nós estamos nos envolvendo com um movimento autoagressivo. Muitos deprimidos reencarnam, continuam deprimidos no plano espiritual, reencarnam deprimidos. Crianças de... Aí essa pediatra colocou para mim, eu estou recebendo um consultório de crianças de 6 meses tomando um antidepressivo. 6 meses. Como é que avalia que a criança de 6 meses está sem depressão? Ela está com depressão, ela não sorri. Ela não manifesta insatisfação quando a fralda está suja. Ela não manifesta fome, ela não chora. Ela não manifesta fome, ela é apática. Ela não manifesta insatisfação. Não manifesta satisfação. Aquelas brincadeiras que a gente faz com a criança de aparecer e desaparecer e ela sorri, ela não sorri. Aquelas brincadeiras que a gente coloca na mão dela e depois pega um objeto, uma bola, um brinquedo, um plástico, ela não reage. E aí, por ela não fazer esse movimento, você começa a identificar os traços do estado depressivo. Não manifestou fome significa distúrbio alimentar. Quando você vai olhar a noite dela, ela tem noite tumultuada, distúrbio de sono. Tá claro? Então você vai associando com os sintomas de adulto e vai categorizando como estado depressivo. Ela recebe crianças de 6 meses deprimidas. Quem são as crianças que estão nascendo deprimidas? Espíritos que estiveram deprimidos na encarnação anterior, chegaram no plano espiritual ainda no quadro de depressão e depois reencarnam para fazer um movimento de mudança. Chega aqui, quando as suas vontades não são atendidas, eles começam a ameaçar de morrer. Quem vai colocar isso para nós é Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transtornos da Obsessão. Tem um capítulo que se chama Episódio Depressivo. No Lampadar Espírita, no capítulo 59, a Joana de Ângeles vai falar para nós também do estado depressivo, só que ela fala da criança e do adulto. A gente vai fazer esse dissecar, a gente vai filtrar.
Está claro? Então eles estão vindo com essa insatisfação? Estão. Mas aí entra o nosso papel. Lembra o caso que eu citei? Aquela mãe que recebe 4 filhos, a gente olha para essa mãe, a gente se aquieta. Uma mãe receber 4 filhos, 2 paralíticos, um com paralisia cerebral, uma outra com transtornos emocionais. Meu Deus, a gente se aquieta. Mas a gente não raciocina o que aconteceu no passado, que graças ao bom Deus não temos acesso. Isso é ótimo para nós. Por quê? Porque quando a gente se aquieta, o que a gente faz? A gente começa a ajudar. Nós vamos fazer tudo o que a gente puder para ajudar essa mãe, para ajudar essa criança que está deprimida, que está claro? Então muitos estão chegando nesse estado. A vontade deles não são satisfatórias naquilo que eles gostariam de conquistar, e não são satisfeitas pelos pais que vão colocar limite, e tem que colocar limite, porque atender é a gente abrir porta para uma delinquência lá na frente. Quando você atende tudo, quem coloca isso para nós é Ana Beatriz Barbosa. Ela coloca isso no livro Mentes Inquietas, mas ela é uma psiquiatra e trabalha vários movimentos nas suas obras sobre essa questão da delinquência infantil, inclusive. Está claro? Oi. Você falou aí sobre a questão da criança não ter o livre-arbítrio, né? Limites. E me lembro que o senhor teve aqui nessa casa fala sobre isso mesmo. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho, honrai vosso pai, honrai vossa mãe. Lá fala que é a obrigação, a palavra essa que está lá, a obrigação dos pais de ensinar o caminho reto aos filhos. A obrigação dos pais. Se eles vão ou não vão seguir é outra história, mas nós não podemos ser obrigados de chegar no nosso espiritual e ter esse problema na nossa consciência, porque isso é questão consciencial. Então, assim, não é aí que eu estou falando aqui de maltratar, de bater, eu estou totalmente falando, meu filho tem 26 anos, ele nunca, em toda a nossa vida, nunca levou sequer um tapinha na bundinha. Quando era criança, chegou em casa uma vez falando para mim assim: papai, então um tapinha na minha bundinha? Por quê, meu filho? Porque lá na escola eu falo, eu queria saber quem é, por quê? Mas a educação sempre firme ali, né? Sempre castigo sensato também. Eu queria que você falasse sobre isso para nós. Porque o castigo sensato, a partir de hoje você nunca mais põe o pé na rua. Mais pelo pé na rua e vai fumando um pouco mais da escola. Você nunca mais vai se estressar, você nunca mais vai ligar o computador. Hoje você não tem internet, hoje você não vai assistir televisão, enfim. Então são regras, como eu falo, esse colocar que a gente. Por que eu estou pedindo para você falar sobre isso para nós? Porque todos os dias a porta dessa casa aqui faz um acolhimento fraterno, e a gente está trabalhando isso com eles aí, porque eles têm essa dificuldade, esses limites de dar educação aos seus filhos. Isso é um problema muito sério no futuro deles. Quando eu cito essa questão da disciplina, eu gosto de colocar uma sigla que algumas pessoas aqui já conhecem. Lembram? Não, é só as letras. A sigla é a mesma. Quem consegue ler essa palavra? Isso aqui eu que inventei. Eu que inventei isso aqui. Secar e sexir. Secar e sexir. Isso é uma sigla. Como que a gente vai educar o nosso filho? Do jeito que a gente foi educar. Como? Secar e sexir. O que é secar e sexir? Primeiro, você conversa com seu filho. Se seu filho não entender, chama a atenção dele. Se seu filho não entender, repreende. Se seu filho não entender, castigo. Se o seu filho não entender, chinelo. Entenderam a técnica? Agora, pode acontecer de ter um filho que não foi preciso. Ótimo! Isso é uma maravilha. Quem dera se a gente não precisasse de usar o chinelo com nenhum deles. Mas já está bom. Porque os nossos pais, os nossos avós, eles apanhavam de palmatória. Muitos de nós nem sabemos o que é palmatória.
Depois os nossos avós, eles apanharam de vara de marmelo. Os meus pais, eles apanharam de correia. E nós estamos na fase do chinelo. Muitos dos nossos pais também nos bateram de correia. Hoje nós estamos na fase do chinelo. Ah, mas a gente vai ter que usar o chinelo? Claro que não. Uma educação firme, então a gente não precisa de chegar aqui, ó. Se a gente vai colocando limites, conversa, chama atenção, repreende, castigo. Ah, mas funciona, você não precisa chegar e bater. Porque o bater já é o limite da nossa irritação. É só a gente não se irritar. Bota de castigo e não se irrita. Exemplo. Eu estava numa palestra sobre família. Eu adoro esse exemplo. Por isso, viu, Duda, que eu pego esse povo mais jovem. O povo mais jovem ensina pra gente cada um. Eu estava numa palestra sobre família, uma garota de 10 anos, eu falando dos limites que a gente tem que colocar no computador, no celular, ficar com os excessos ali. Aí uma garota de 10 anos levantou a mão. Eu posso perguntar, devia ter lá uns 120, 150 pais, eu posso perguntar? Pode, minha filha. Ô Emerson, e quando a mãe da gente não tem limite no computador? Eu falei, como é que é? Quando a mãe da gente não tem limite, eu falei, me conta como que isso funciona na sua casa. Aí ela falou assim, ô Emerson, eu falo para minha mãe, igualzinho você falou aí, desliga o computador 11 horas, a não ser que tenha trabalho escolar. Eu falo para minha mãe, mora só eu e minha mãe, desliga o computador 11 horas. Eu falei, e sua mãe te obedece? Hoje ela me obedece. Mas ela não obedecia não. Minha filha, como que funciona? Ô Emerson, eu vou deitar 9 horas que eu tenho aula cedo. 5 para 11 eu boto meu relógio para despertar, meu celular. Meu celular desperta, eu grito lá no meu quarto assim, mãe, 5 minutos. Eu falei, e aí? E aí, quando dá 11 horas, meu celular desperta de novo, eu levanto, vou lá para a porta do quarto dela. E ela vai lá, vem, eu cheguei, desliga tudo. E aí ela vai deitar, eu vou deitar. Então sua mãe está te obedecendo, filho, então não é problema. Não, Emerson, mas aqui, já aconteceu dela não me obedecer. Eu falei, mesmo, que atitude você teve? Ela falou, eu cheguei para ela e falei, mãe, 11 horas, está na hora de desligar. Ela olhou para mim e falou assim, o computador é meu, quem cuida dessa casa sou eu, quem sustenta sou eu, tudo é meu e eu me gasto com você com tudo aqui. Então você me deixa aqui, vai dormir e não me enche o saco. Eu falei, o que você fez? Ela falou, eu fui dormir. Ela falou que não era para encher o saco. Fui dormir, minha mãe que manda. No dia seguinte, quando eu acordei, minha mãe estava dormindo, coloquei senha em tudo. Travei tudo, travei celular, travei computador, travei tudo. Fui embora para a aula. Quando eu cheguei da aula, minha mãe falou assim, o que você fez aqui? Você sabe que eu jogo, mas eu também trabalho, eu preciso de computador. Eu falei assim, aí eu perguntei para ela, mora só vocês duas? Ela falou, só nós duas, só eu e minha mãe. E aí a minha mãe falou, você sabe que eu preciso, eu não posso, o que você fez? Ela falou assim, mãe, eu não vou te tirar do castigo. Você está de castigo? Ela falou, eu estou o quê? Mãe, você está de castigo, porque você não desligou o computador 11 horas. Você vai ficar de castigo 24 horas. Então hoje você não vai nem trabalhar, nem jogar, você não vai fazer nada, você está de castigo. Eu travei tudo. Ela falou assim, mas eu vou te arrebentar. Eu falei, não tem problema, eu não falo a senha. Eu fico arrebentado até amanhã. Eu só está de castigo 24 horas. Quando chegou no dia seguinte, ela falou assim, só aquele dia a gente não conversou mais. No dia seguinte, quando eu levantei para ir para a aula, eu peguei, levantei, fui no computador, peguei o celular, destravei e fui embora para a aula. Quando minha mãe acordou, maravilha. Ela estava em condições de usar tudo. Quando eu cheguei na hora do almoço, minha mãe estava lá toda feliz. Aí, na hora que ela deu o intervalo lá no computador, eu falei, mãe, eu vou te falar uma coisa. Foi a primeira vez que eu te coloquei de castigo. Eu espero que seja a última. Porque se a senhora não desligar o computador 11 horas da noite, se a senhora não desligar, eu vou te colocar 48 horas de castigo. E se a senhora não desligar de novo, eu vou te colocar 72. Eu vou aumentando um dia de castigo cada vez que a senhora me desobedecer. O que a mãe falou? Não, filho, eu concordo. É isso aí, Edu. Chamaram ali. Aí você imagina. Sabe o que aconteceu depois? Eu falei assim, minha filha, sua mãe está aqui? Ela falou, está aqui do meu lado. Eu falei assim, minha senhora,
olha, não estamos no tribunal, mas te dou o direito de resposta. Ela falou assim, Emerson, aí vem o outro lado da maturidade. Olha a importância de um relacionamento saudável. Emerson, eu sou completamente indisciplinado. Minha filha não é qualquer espírito. Ela veio do plano espiritual para me ajudar e eu preciso de ajuda. Então, eu conto com ela e ela me ajuda, porque a nossa relação não é ameaçadora, é uma relação de conquista e eu preciso aprender. Pronto, ok. Entenderam a diferença? Então, muitas vezes, quando a espiritualidade coloca, se os pais não estão prestando disciplina, aí não tem questão. Os filhos que estão chegando na nossa casa, tem filhos que estão chegando disciplinados, gente. Nós precisamos de filtrar isso. A questão fica parecendo que todos os filhos que estão chegando estão vindo tudo com dificuldade, problema, transtorno. Não. Mas vem também para nos ajudar. Tá claro? Pode falar. E quando os pais não explicam os filhos, acaba que quando os pais não explicam os filhos, não explicam os filhos, não colocam limite nos filhos e refletem no casal. Refletindo no casal? A falta de limite dos filhos reflete no casal? Não. Então não entendi. Quando criança, o pai não explicou, não colocou limite no filho e reflete no casamento. E quando eles crescem, vai refletir no casamento deles. Aí entra o outro lado. Porque a gente escolhe a pessoa para casar que a gente tem afinidade. Eu não aprendi uma série de coisas com os meus pais. E aprendi uma série de coisas com a minha esposa. A minha esposa não aprendeu uma série de coisas com os pais dela, mas aprendeu uma série de coisas comigo. Porque o relacionamento ele é de aprendizado. O crescimento ele é dual. Os dois estão crescendo, os dois estão aprendendo, os dois estão envolvidos. Então, agora, se a gente entra para o casamento achando que sabe tudo, esse casamento está fadado a acabar. Não vai fazer bodas, não. Esse casamento completa bodas, não. Ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta uma pessoa arrogante, dono da verdade ou preguiçoso. Ninguém aguenta. Isso tem limite. Então, você aprende, o outro aprende. Você aprende, o outro aprende. A gente troca. Se a gente está com uma pessoa que ela acha que sabe tudo e não tem mais nada para aprender, começa a refazer essa relação. Ou senta para conversar, ou depois procura um advogado para separar. Se vocês veem que separar vai dar muito trabalho, continua casado, mas vai rezando, ora com fé. Porque a questão principal é diálogo. Se não tiver diálogo, onde tiver arrogância, não tem crescimento. Tá claro? Onde tem arrogância. Quando eu falo separação, gente, isso aí cada um aqui para mim é sua relação, tá? Não sou advogado, viu, Sérgio? Não sou advogado, não estou estimulando, mas a gente, todo mundo tem limite. O pior da relação conturbada é quando isso pesa na educação dos filhos, ou seja, os netos daqueles pais. Um exemplo dessa questão do aprendizado, uma das minhas filhas, quando estava com 4 anos, minha filha foi fazer alguma coisa lá, que eu não me lembro o que era, a minha esposa pegou e falou que não aceitava que ela fizesse isso. Aí ela pegou e falou assim, mas o papai faz. A minha esposa respondeu para ela, na minha frente, não falei nada. Minha esposa respondeu assim, quem educou seu pai foi a sua avó, mas quem te educa sou eu. Respondeu ou não? Então, quando o filho colocar o casal em xeque, quem educou a sua mãe foi os seus avós, mas quem te educa sou eu. Então você faz o que eu te peço e estamos conversando. Pronto. Ou seja, e eu continuei? Claro. Ai de mim se falasse alguma coisa. Tá claro isso? Ficou dúvida, gente? Nessa comunidade, o pai quer dar um limite e a mãe já acaba até em separação. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo com muita frequência, quando um quer colocar limite e o outro não. Mas aí a dificuldade maior, ela já começou lá atrás, quando a gente entra naquela relação de que futuramente a gente aprende, futuramente a gente corrige, futuramente eu consigo. A gente começa muita coisa no namoro e vai cedendo. Lá na frente a gente está com um problema construído. Tá claro? Então, acaba desencadeando separações sim.
Mas o ideal é que o limite não seja recheado de rigor e a flexibilidade não seja recheada de passividade. Porque se o limite for disciplinado e a flexibilidade for com equilíbrio, a relação caminha bem. Quando a minha irmã foi para casar, eu falei com a minha irmã assim: minha irmã, não casa. Casa não. Ela falou assim: por quê? Eu falei assim: vocês não vão dar certo, não casa não. Vocês estão namorando já tem 4 anos, tem tudo para dar errado. Ela falou assim: que é isso, Emerson? Claro que vai dar certo, eu gosto dele, vai dar. Minha irmã, a gente se conhece, a gente cresceu junto aqui no bairro, a gente teve aula, não vai dar certo. São N dificuldades. Ela falou assim: não, mas eu gosto dele, as dificuldades que eu estou levando para o casamento vai dar certo e tal. Enfim, foi lá e casou. Fez 1 ano, 2, 3, teve a gravidez, primeira filha, e começaram os problemas no relacionamento, que já tinham antes, casados, agravados. Começaram os problemas, 4 anos começaram as agressões, começou o mal-estar, 5 anos o mal-estar agravou. Ela ligou para uma tia nossa e falou assim: tia, eu não aguento mais, tia, eu vou separar, eu não aguento mais. E é uma tia que é muito ligada a ela, e aí ela falou assim: tia, não conta nada para o Emerson não, porque ele pediu para eu não casar, tia, não conta para ele não. Aí a minha tia falou assim: não, claro que eu não vou contar, filha, pode ficar tranquila. Desligou o telefone e me ligou: Emerson, oi tia, sabe quem está separando? Não, tia, quem está separando? Sua irmã. É mesmo, tia? É. Emerson, pelo amor de Deus, não conta para ela que eu te contei não. Sabe por quê? Ela pediu para eu não te falar. Não, tia, de jeito nenhum, não vou contar que você não contou, de jeito nenhum. Aí desligamos o telefone, liguei para minha filha, para minha irmã: minha irmã, você está separando? Ela perguntou assim: quem te contou? Eu falei: minha mediunidade. Eu prometi para minha tia que eu não contaria que era ela, cumpri. E aí falei para minha irmã, a relação não deu certo, como a gente já estava conversando a respeito, não vamos entrar em detalhes. Você tem uma filha da idade da minha, vamos crescer juntas, o que você precisar conta comigo, faz essa separação com o mínimo de agressão possível. O ideal é sem agressão, mas se não for possível, que seja com o mínimo de mal-estar. Afinal de contas, vocês têm uma filha, e existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Desencadeou a separação, os dois separaram, enfim, depois ela casou de novo, tem outra relação, já tem mais de 20 anos, estável, acabou. Então, o ideal é a gente não partir para uma separação. Quando acontecem as agressões, conforme coloca o Evangelho segundo o Espiritismo para nós, no capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus juntou, no item 5, ele coloca assim: o divórcio. O divórcio é para consolidar o que de fato já está separado. O divórcio é para consolidar. Já não tem fraternidade, não tem diálogo, não tem bem-estar, não tem equilíbrio, não tem convívio, não tem nada. É para consolidar o que de fato está separado. Mas não que seja o ideal caminharmos para esse lado. Mas quando a separação já está em evidência, não adianta ficar ali. Está claro isso para vocês? Sim. Meninos, era o que tínhamos para trazer. Eu falei 20 horas brincando, vocês querem? Vou passar para o Eurípides, eu espero que tenha valido as nossas reflexões de hoje à tarde. Aguardem a gente aqui para a oração, combinado?
aqui convidar o Evaldo, que foi entre nós. Nós estamos revezados. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Emerson, mas não é o palestrante. Meu companheiro aqui é o Rony. Nós fazemos esse trabalho de harmonização lá em Monserrate, na casa Caminho Verdade Livre. Então, o objetivo nosso é fazer uma família gostosa, de tranquilidade, tá? Todos os corações maravilhosos. Tem alguém de evangelização aí? Eu vou contar assim mesmo. Atendendo a um pedido do SEM, juntamente às casas espíritas, proporcionando este evento, este trabalho
em prol dos trabalhadores das áreas, de todas as áreas das casas. Antes da gente passar, eu gostaria de pedir para o pessoal lá do som, aproveitando o Emerson aqui, que é um companheiro que adora muito, para não dizer pouco, né, colocar aqui no vídeo essa magnífica proposta que eles levam ao Evangelho através da música. Nós vamos colocar os cartazes com as informações em todas as casas espíritas que fazem parte da AMA e também estaremos divulgando nas redes sociais e pedindo aí a colaboração, o auxílio de todos para divulgar este trabalho. O ingresso para participar é R$15, tá? E esse valor será destinado à dupla Tim e Vanessa pelo trabalho que eles realizam, ok? Então, mais uma vez, uma boa tarde. Para a gente iniciar, eu gostaria de chamar aqui ao palco a Andressa, que irá fazer para nós a prece para dar abertura aqui aos trabalhos. Então, nós convidamos a todos a fechar os olhos, a serenar o coração, elevar o pensamento a Jesus, agradecendo ao nosso Divino Mestre pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, pela alegria de servir. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelo trabalho, agradecemos pela vida, te pedimos o auxílio necessário para que a cada dia possamos compreender melhor seus ensinamentos, nos tornarmos a cada dia instrumentos mais flexíveis em suas mãos. Nos intui, Senhor, nos auxilia na nossa caminhada e que ela possa ser uma caminhada de testemunho dos seus ensinamentos, onde nos tornaremos um Evangelho vivo que reflete em cada momento os seus ensinamentos. Esteja sempre conosco, Senhor, nos abençoando, ilumine a todos os corações que necessitam e sofrem, que possamos te servir, servindo e sendo servidos. Nós te agradecemos hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Mais um recado aqui, antes que eu me esqueça, depois o Sérgio envolve, não é certo dele, ok? Mês que vem a casa estará completando o seu 11º aniversário, 11 anos aqui do Jesus Nazaré. A data é o dia 10 de junho, será no sábado, e a casa estará promovendo aqui uma festa junina, ou seja, uma barraquinha, que estará acontecendo aqui mesmo dentro do salão. Durante toda a semana teremos aqui atividades na casa também, tá? Mais informações também, depois o Sérgio vem aqui para nos trazer, ou a Ana Flávia, que está aqui, que é a diretora da casa. A dinâmica do trabalho, que deu Emerson, querido, pode vir chegando para cá, fica a critério dele, a apresentação dele eu deixo para ele, que é um companheiro que tem longas datas de trabalho aí, até já